como lembrou o Cal aqui, a possibilidade, como disse um dia, o grande Charles Darwin, a sobrevivência não é do mais forte, mas é do mais apto. Se fosse a sobrevivência do mais forte, os dinossauros estariam conosco ainda, e não estão. E nesse sentido, eu fico feliz, com essa acolhida que o Chagas oferece, mas ainda vindo de alguém que também partilha a mesma naturalidade que o grande Chico Anísio, da nossa boa memória, e que, claro, nos deixou fisicamente, mas está conosco, porque, como diz a filosofia, nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. Nós não somos imortais, claro, mas nós podemos ser eternos. E a nossa eternidade vem e fica na nossa obra. Afinal de contas, um grande poeta alagoano, que infelizmente morreu também em 2012, no mesmo ano que Chico Anísio, que foi o grande, o especial Lê do Ivo. Lê do Ivo dizia: o que sobra é a obra, o resto só sobra. O que sobra é a obra e o resto só sobra. Para mim é uma emoção muito grande chegar aqui hoje, como entramos agora há pouco, e receber aplausos antes de começar a falar. Não sei se era por eu apressar o término, mas essa forma de acolhida carinhosa, ela ajuda bastante, ainda mais que, como foi lembrado, eu sou da área de filosofia, de maneira geral. As pessoas acham que filósofo é alguém que não trabalha, alguém que não tem nenhuma atividade, tanto que é muito comum imaginar. Você nunca ouviu falar de greve de filósofo ou de sindicato de filósofo. É uma área que a gente parar de trabalhar, você nem percebe que a gente tinha começado. Além de filósofo, eu tenho uma outra atividade que não é considerada trabalho. Eu sou professor. Quem dá aula aqui já ouviu a pergunta: professor, você não trabalha, só dá aula? Então, tenho duas atividades que não são consideradas trabalho. E uma das coisas que eu posso fazer, que eu tenho o tempo sobrando, é prestar atenção e lembrar de algo que disse um dia um homem que fez aniversário terça-feira da semana passada. Um estupendo alemão, que tenha também cidadania norte-americana, que foi Albert Einstein. Vocês sabem o quanto que Einstein é importante na trajetória da ciência, do conhecimento. Um homem bem-humorado. A clássica foto dele de 1951, de língua para fora, ele estava num táxi. Alguns jornalistas pediram para ele falar alguma coisa inteligente e ele mostrou a língua, e essa foto se tornou inspiradora, inclusive para que os Rolling Stones fizessem um dia um dos seus álbuns mais estupendos, exatamente com a foto da língua, no caso, língua do Mick Jagger, tão conhecida em várias regiões do planeta. E vocês imaginarem o quanto que, claro, o grande Einstein, que fez algo estupendo, de novo o Ceará, a teoria da relatividade de Einstein foi comprovada em Sobral, terra do Renato Aragão. Já imaginou como nós somos dominados pelos cearenses? O próprio Einstein nunca esteve em Sobral, mas Sobral tem uma localização que permitiu a observação astronômica daquilo que foi exatamente a comprovação da teoria da relatividade. Muita gente que nunca foi a Sobral, no dia que for, vai se espantar, porque lá no interior do Ceará tem uma estátua em homenagem ao Einstein, porque a cidade de Sobral faz parte do texto de composição da comprovação da teoria da relatividade. Olha que coisa interessante, Einstein tem uma frase clássica. Ele que nasceu, como sabem, no dia 14 de março de 1879, um homem genial, ele disse um dia, e você sabe: tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Cuidado, eu sou professor há 42 anos, sou professor titular de universidade, tenho doutorado, 30 livros publicados. Será que eu já estou pronto? Não no mundo de mudança e velocidade. Vou contar uma coisa para você que talvez você não tenha notado, porque você trabalha, mas o mundo está mudando. Você já tinha notado isso? Você diz: é óbvio, Cortella, você não veio no final de tarde desse falar uma coisa tão evidente como essa. Cuidado, a novidade não é a mudança do mundo, porque ele sempre mudou. A novidade, e essa é inédita, é a velocidade da mudança. Nunca em toda a história nós tivemos alterações tão velozes em relação à tecnologia, ao modo dos negócios, ao conhecimento. Você sabe disso. Nos últimos 50 anos, houve mais desenvolvimento tecnológico do que em toda a história anterior da humanidade.
Isso significa que nós temos de ter uma inteligência mais apurada. Nós não podemos perder a oportunidade de renovação. Nós não podemos deixar de ir buscar aquilo que cria para nós futuro e, portanto, dá densidade àquilo que temos de fazer. Eu, para o teu desespero, vou fazer uma fala aqui que vai até às 19h55. Até 7:55 falo eu, de modo que depois vocês se liberem. Quando eu terminar, o Chagas sobe aqui, o presidente faz o fecho, e aí as pessoas se preparam, né, para o show de encerramento. A minha fala, por ser a última, inclusive, né, e ser um momento só de encerramento, ela não terá ao final um debate, mas quando eu terminar, eu estarei aqui à frente, né, naquele canto ali. Às vezes você quer conversar alguma coisa, tem gente que gosta de tirar foto. Eu sempre digo para quem quer tirar foto, tire, azar seu, né? Mas vai ter que postar. E eu estarei ali naquele canto, e aí de modo organizado, né, pela estrutura. Se às vezes quer conversar alguma coisa, às vezes um ou outro traz algum livro meu. Eu lancei um livro em agosto do ano passado, que está há 30 semanas na lista de mais vendidos da Veja, na área de autoajuda e esoterismo. Nunca imaginei que eu ia ter um livro na área de esoterismo. E o livro é sobre carreira, vida, chama-se Por que Fazemos o que Fazemos. Por que fazemos o que fazemos. É interessante porque uma das coisas que eu levanto, né, ali naquela reflexão é algo que nos importa bastante, que é, será que eu já estou preparado? Será que eu, Cortella, por exemplo, já sei dar aula? 42 anos de docência, eu preciso estar me reinventando de modo contínuo. Há 30 anos eu podia ficar algum tempo ensinando do mesmo modo, agora não mais. Você tem novas formas, novas tecnologias, novos modos de mercado. Por exemplo, nosso país muda. Exemplo, hoje tem jogo da seleção brasileira. Nas eliminatórias da Copa do Mundo, uma parte das pessoas não lembrou disso. No nosso país há 10 anos, isso seria decisivo. Qualquer pessoa acordaria nesta quinta-feira, já com essa ideia na cabeça. Hoje, nem 20% das pessoas aqui, durante o dia, se lembraram daquilo que há 10 anos era um fato de comoção nacional, um jogo contra o Uruguai, numa eliminatória da Copa do Mundo. No entanto, se eu perguntar aqui nesse auditório o nome de 5 jogadores da Seleção Brasileira de Futebol, provavelmente quase ninguém o saberá. Mas se eu perguntar aqui o nome de 5 ministros do Supremo Tribunal Federal, todos saberão. Aqui, no bar da esquina, no ônibus, no metrô, a essa hora, muda o mundo. Um país que até há 10 anos, por exemplo, tinha uma fixação muito no mundo do esporte, hoje se volta também para aquilo que é a maior aula de educação moral e cívica que nós tivemos na história, que é o que nós aprendemos nos últimos 3 anos e que, de repente, nós estamos nos vendo de outro modo. É uma oportunidade estupenda para a gente renovar a nossa capacidade de vergonha na cara, a nossa possibilidade, inclusive, de criar uma nação que leve adiante a sua capacidade também de riqueza, de negócio, e que a gente não se apequene, né, naquilo que tem que ser feito. O país muda, claro que muda. Exemplo concreto. Se eu perguntasse aqui nesse auditório há 20 anos, domingo agora tem corrida de Fórmula 1? A quase totalidade das pessoas saberia. Se eu perguntar aqui agora, nem 10% sabe. Aliás, tem ou não tem? Tem, olha só. Tem mesmo, é certo. Olha só, atenção. Meu aluno, aquele que está na universidade, que está no primeiro ano de faculdade, em Goiânia, em Recife, em Anápolis, em Londrina, que é a minha cidade, né, em São Paulo, onde eu moro, em Curitiba, em Porto Alegre, em Florianópolis, tanto faz. O aluno que entrou esse ano na universidade, aquele que vai ter aula comigo, eu que sou professor há 42 anos, que, portanto, em princípio, estaria já qualificado para fazê-lo. Que ano nasceu o aluno que está esse ano na universidade, que já é teu colega, teu parceiro, teu chefe? Que ano nasceram os alunos que estão no primeiro ano de faculdade? 1998. Os alunos que estão agora na universidade, para os quais eu dou aula, nasceram em 1998. Atenção, eles não conheceram Ayrton Senna. Inclusive porque quando eles nasceram, o Senna tinha morrido fazia 4 anos. 4 anos. Diz assim, como não conheceram o Senna?
Eles não compreendem, por exemplo, por que alguns de nós mais idosos assistimos corrida de Fórmula 1. Eu falo, mas por que assistir? A gente não tem tradição nisso. Você fala, você tá louco, menino, como não tem tradição? Nós temos 2 tricampeões do mundo e 1 bicampeão. Mas faz tempo. A última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, a última vez que a bandeira do Brasil foi sacudida dentro de um carro de Fórmula 1 na Vitória, agora em dezembro, fez 25 anos. Isto é, 1/4 de século. A última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, que se colocou a canção da vitória, esteve aqui o Ronaldo ontem. Algumas vezes se utilizou a canção da vitória também no futebol, mas ela era para Ayrton Senna em grande medida. A última vez que se tocou, tan, 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 foi em 1991. Só para você ter uma ideia do que isso significa, em 1991, o presidente do Brasil era o Collor, que agora é da Comissão de Ética do Senado. Em 1991, isto é, da última vez que ganhamos o campeonato de Fórmula 1, a União Soviética ainda existia. Era dirigida pelo Gorbachev, um homem que tinha um hemangioma na testa, lembra-se? Parecia um mapa. O inimigo do Ocidente era o comunismo. A última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, a discussão entre Hillary Clinton e Donald Trump não seria sobre o Estado Islâmico, que não existia, sobre a Al-Qaeda, que não existia, sobre o Boko Haram, que não existia. Não se teria um atentado como nós tivemos ontem em Londres, como uma preocupação. Era o comunismo soviético. Você já imaginou? Hoje o principal aliado do Donald Trump é Vladimir Putin, presidente da Rússia. E seu adversário é a Europa. Quem diria? No mundo de mudança e velocidade, o grande risco é eu ficar velho em relação àquilo que faço, penso, pratico, ajo. A última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, a inflação no Brasil era de 3.000% ao ano. Quem aqui tem mais idade se lembra? Em 1991 você comprava um café de manhã por um preço, à tarde ele tinha outro. O varejo era desesperador no custo de controle, de remarcação, de estoque. A capacidade da indústria está colocando as coisas a tempo de não perder dinheiro. Tanto que a indústria, de maneira geral, ou a empresa, ela quase não investia no negócio dela. As empresas, da última vez que ganhamos o campeonato de Fórmula 1, ela comprava e vendia dinheiro no mercado. Em vez de vender medicamento, produto de beleza, vender tudo que for do campo, né, da medicina, da química, da farmácia, comprava e vendia dinheiro, sabe onde? No overnight. Meu aluno não faz a mínima ideia do que é overnight, ele pensa que é nome de motel. A última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, atenção no que eu vou dizer, não se falava em China. Em 1991, a única coisa que você comprava da China era a lâmpada de Natal, que vinha aquela fieira. Não se falava em China. Hoje da China vem tablet, computador, carro, capital. A China é a principal proprietária da dívida interna norte-americana. E se eles disserem que não vão comprar nossa carne, aí quebra de vez. Você já imaginou? Nós estávamos tranquilos em alguns setores da economia brasileira. Miriam Leitão trouxe isso à tona com a competência de sempre. Nossa área de commodities estava mais ou menos sossegada, até um tropecinho em relação à decência. E, portanto, abala o conjunto das coisas. Que não é um tropecinho, é um tropeção. Evidente. Como diziam alguns, a gente que achava que essas empresas teriam um grande futuro. O que elas têm na área da carne é um mau passado. Não é nem ao ponto. Já imaginou? Atenção no que eu vou dizer. A última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, não... Olha só para você imaginar, não havia carro importado no Brasil. Os primeiros carros importados no Brasil chegam aqui em 1993. Um ano antes da morte do Senna. E quem aqui comprou, se lembra, eram os carros russos. Era o Lada. Quem comprou tem até hoje.